Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão central do cristianismo protestante, a lógica que conecta pecado, salvação e eleição. É uma jornada aí tanto, sabe? A gente vai partir de um problema que, segundo a doutrina, afeta toda a humanidade, depois vamos ver a solução que vem de Deus e, por fim, entender a promessa de uma segurança que seria eterna. Bora começar? Bom, para a gente entender por que precisa de uma solução, a gente tem que entender primeiro qual é o problema, né? E tudo começa com essa pergunta aí que é fundamental. O que foi que aconteceu para quebrar aquela comunhão, aquela harmonia original entre a humanidade e Deus? A resposta para isso é a base de tudo que a gente vai conversar. E a resposta para essa pergunta tem um nome bem conhecido: pecado. É aqui que começa a nossa análise. Porque antes de falar da cura, a gente precisa entender bem a doença, por assim dizer. Olha só que contraste absurdo. De um lado, no princípio, a gente tem um cenário de harmonia total, de comunhão perfeita com Deus, um estado de inocência. Mas aí, do outro lado, depois do que a teologia chama de a queda, a coisa muda completamente. A gente vê separação de Deus, uma inclinação para o mal e, por fim, a morte entra em cena. É uma virada de chave, uma mudança de paradigma total. Tá, mas então, o que é o pecado na essência? A gente tende a pensar que é só quebrar uma regra, mas é bem mais profundo que isso. É um ato de desobediência que racha tudo. Racha a relação com Deus, em primeiro lugar, mas o estrago não para por aí. Ele se espalha, sabe? Afeta o jeito que as pessoas se relacionam entre si e até com a própria criação. É como uma fratura que afeta o sistema inteiro. E é aqui que a gente chega no ponto crucial do problema. Uma vez que essa separação acontece, a doutrina é muito clara. O ser humano está preso. Não tem como, por conta própria, construir uma ponte de volta para Deus. É uma incapacidade total. E isso, claro, cria a necessidade urgente de uma ajuda de fora, de um resgate. Ok, se a humanidade não consegue se salvar sozinha, de onde é que vem a solução? Bom, é isso que nos leva para a segunda parte da nossa conversa. A resposta de Deus para esse impasse todo. E essa resposta é a salvação pela graça. A palavra-chave para entender essa solução é graça. Mas o que é graça, afinal? Pensa assim, é um presente que ninguém merece. É Deus agindo para resolver essa situação da humanidade, não por mérito de ninguém, mas por pura benevolência e misericórdia. O ponto mais importante é esse. Não dá para conquistar, não dá para merecer, é um presente, ponto final. E essa citação aqui, olha, resume a ideia de um jeito perfeito. A salvação não é o resultado dos méritos humanos. Antes, emana de propósito e iniciativa divinos. Ou seja, quem dá o primeiro passo, quem toma a iniciativa do resgate é Deus. Não é uma resposta a algum esforço ou mérito humano. Beleza, se há um presente, como é que se recebe esse presente? A doutrina aponta para duas condições, duas respostas do lado humano. A primeira é o arrependimento. Pensa na mudança radical de rota, um giro de 180 graus. É dar as costas para o pecado e se voltar para Deus. A segunda é a fé, que é basicamente confiar e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas olha, aceitar esse presente não é o final da linha. Muito pelo contrário, é o ponto de partida de uma transformação gigantesca. E é sobre isso que a gente vai falar agora, as etapas dessa jornada de salvação. Essa jornada toda é dividida em 4 etapas principais, uma levando a outra, sabe? Começa com a regeneração, que é tipo um novo nascimento. Depois vem a justificação, que muda o status da pessoa diante de Deus. Aí entra a santificação, um processo de crescimento que dura a vida toda. E por fim, tudo se completa na glorificação. Vamos dar uma olhada em cada uma delas? Então, o pontapé inicial é a regeneração. A melhor forma de pensar nisso é como nascer de novo, um renascimento espiritual mesmo. É o momento em que Deus age e transforma a pessoa em uma nova criação. É ali que o perdão é concedido, a vida eterna começa, é o marco zero da jornada. Junto com a regeneração acontece outra coisa, a justificação. Se a regeneração é uma mudança por dentro, a justificação é uma mudança de status, uma mudança legal. Imagina um tribunal. Com base no sacrifício de Cristo, Deus bate o martelo e declara o pecador justo aos seus olhos. Não quer dizer que a pessoa virou perfeita da noite para o dia, mas que ela é legalmente considerada justa.
Agora, um ponto importante. Os dois primeiros, regeneração e justificação, são vistos como eventos que acontecem num momento. Já a santificação, essa é um processo, uma jornada para a vida inteira. É o crescimento contínuo, sabe? Onde o crente, com a ajuda do Espírito Santo, vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. É menos sobre um evento e mais sobre um processo de crescimento. E qual é o destino final dessa jornada toda? A glorificação. É aqui que tudo se completa. É o ponto culminante da salvação, onde a transformação finalmente fica perfeita e permanente. É o estado de felicidade total na presença de Deus. É a grande esperança que move todo o resto. Mas aí fica uma dúvida, né? Se a pessoa começa essa jornada, tem como ela se perder no caminho? O que garante que ela vai chegar até o fim, na glorificação? A resposta para isso, dentro dessa visão teológica, é um conceito poderoso: a eleição. Dá uma olhada no alcance desse conceito. É algo que atravessa o tempo. Começa desde a eternidade com uma escolha que Deus teria feito em Cristo antes de tudo existir. Depois, no tempo, a gente tem a redenção por meio de Cristo. Aí na vida vem a parte em que o crente aceita livremente e, por fim, para a eternidade, a pessoa é guardada pelo poder de Deus. É como uma corrente inquebrável que vai da eternidade passada à eternidade futura. Então, essa segurança da salvação é como uma construção bem sólida, com várias garantias. Cada uma daquelas etapas que a gente viu, o novo nascimento, o perdão e a justificação, a adoção como filhos de Deus, o próprio Espírito Santo, tudo isso funciona como um pilar. E a base, o alicerce que sustenta todos esses pilares, seria essa escolha eterna de Deus, a eleição. E tudo isso nos joga direto numa das perguntas mais difíceis e fascinantes da teologia. Pensa comigo. Se a salvação é um presente de Deus e a eleição é uma escolha eterna, qual é o verdadeiro papel da liberdade humana nisso tudo? Onde o livre-arbítrio se encaixa? É essa tensão, sabe, entre a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano que faz esse assunto ser tão profundo e debatido até hoje.